Amém. Pega a sua Bíblia. Amém. Lucas 22. Estamos chegando ao finalzinho, do livro do Evangelho, do relato do Evangelho segundo o doutor Lucas, chegando ao final aí, entrando nos últimos momentos do ministério de Cristo. Queria junto com você ler essa primeira parte, os primeiros 6 versículos. Diz assim a palavra de Deus: estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando o meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Senhor, nos abençoa nessa noite, ó Deus, na continuação desse estudo. Perseveramos aqui, Senhor, em aprender mais da Tua palavra, em, ó Deus, a cada dia rever e ouvir, Senhor, quantas vezes necessárias, ó Deus, os Teus ensinos, a Tua santa palavra, para que a nossa fé seja firmada, robustecida, Senhor, e possamos a cada dia caminhar em Ti. Nos abençoa a todos nessa noite, rica e abundantemente. Usa-me, Deus, e me coloca em Tuas mãos como Teu vaso instrumento, que Tua palavra fale poderosamente aos nossos corações. Fica conosco, em nome de Jesus oramos e agradecemos, e que a igreja do Senhor diga amém. Pode tomar o seu lugar agora, se assente. Bem, estamos caminhando para o final do livro, final da narrativa do Evangelho, e nós vamos agora começar a ver os últimos momentos da vida do Senhor Jesus aqui na terra, do seu ministério. Então Lucas começa a partir de agora a narrar esses últimos momentos, esses últimos acontecimentos, para que, lembrando que ele está escrevendo principalmente para a igreja gentílica, a igreja que não era descendente dos judeus, de fora de Israel, e também para os israelitas, os judeus, aqueles que viessem a querer conhecer a história de Cristo e saber mais desses fatos. E nós vimos aqui que ele começa falando sobre uma conspiração. Aqui Lucas já abre esse quadro dizendo, olha, a coisa estava começando a ficar, nesse momento, a partir de agora. Sabe quando você está assistindo um filme e começa a tocar aquela música meio tenebrosa, aquela música meio assim, aquela coisa meio assim, você fala, vai acontecer, vem algo, já te leva a pensar, vai acontecer alguma coisa muito séria. Então Lucas aqui em palavras, ele traduz isso, olha, o momento agora, a coisa estava ficando realmente no momento, no cume, chegando ao ápice do ministério de Jesus. E nós vemos que ele narra que sacerdotes e os aristocratas da elite de Jerusalém começam a tramar, porque Jesus era mais aquele profeta, aquele mestre da Galileia, e agora ele começa a se aproximar da Judéia. Então, enquanto ele estava na Galileia, enquanto ele estava lá na roça, enquanto ele estava lá no interior, ele está lá, tudo bem, mas agora Jesus chega em Jerusalém e começa aquele rebuliço, multidões, gritarias. Você começa a imaginar uma cidade, que naquele tempo não era como as cidades de hoje, era de um tamanho muito menor, cercada por muros, as casas pequenininhas, vielas, ruas pequenas. Então você começa a imaginar uma multidão ali, o tumulto que aquilo estava trazendo. Então isso não interessava a muitos.
que começam a ver Jesus como um agitador ou um possível revolucionário. A gente vai ver muito isso, Lucas aqui tratando mais à frente, né? Mostrando que até sua prisão era essa visão que eles estavam tendo. Esse cara aí é perigoso. Ele quer fazer baderna, acho que ele quer ir contra Roma, ele quer acabar com tudo. Então, os sacerdotes que gozavam de uma posição privilegiada na sociedade, a aristocracia, a elite, os mais ricos, que eram quem estavam ali em Jerusalém, não iam tolerar um caipira, um galileu, vir entrar em Jerusalém, no templo, e atacar a religião do templo, os rituais do templo, questionar os sacerdotes. Jesus começa a se opor a todo esse sistema religioso. Então eles olham e falam: esse cara é perigoso, vai trazer problema para a gente, Roma não vai gostar disso. Certamente a gente vai perder alguma coisa se continuar nessa direção. Então eles começam a tramar: temos que nos livrar dele. Irmãos, quando a gente vê as coisas acontecendo nos dias de hoje, de pessoas que às vezes tentam fazer o bem, tentam fazer alguma coisa e de repente aparecem mortas, porque não estava contra algum interesse, isso não é novidade. Isso sempre foi assim, isso é o pecado. Não importa a civilização, não importa a cultura, não importa a época. Pessoas que têm poder e veem o seu poder sendo ameaçado, geralmente elas vão tomar atitudes que não são muito legais, são violentas. E o que eles estão tramando aqui? Mata esse cara. Vamos matar esse homem. Vamos acabar com a vida dele. Só que tinha um probleminha: a popularidade de Jesus estava em alta. Então eles ficaram receosos, né? Porque a multidão estava ali. Eles sabiam que muita gente estava assim. Como é que eles iam entrar no meio daquela multidão e falar: prende ele e mata ele? Então eles estavam preocupados. Isso aí vai dar mais tumulto ainda. Estamos na época de Páscoa. Jerusalém está assim, ó, lotada de gente. Vem gente dos 4 cantos do mundo. Onde tem judeu morando, eles iam para lá em peregrinação até Jerusalém para celebrar a festa dos pães asmos e da Páscoa. Eles tinham que celebrar em Jerusalém. Então a cidade está entupida de gente. As casas estão lotadas. E entra agora esse Jesus falando do templo, falando dessa religiosidade morta, falando do pecado desse povo. Então eles falam: a gente tem que parar isso, mas como fazer? Mas Lucas aqui abre esse cenário. A coisa já estava acontecendo, a conspiração, a trama estava oculta aos olhos de muitos, mas ela já estava acontecendo nos bastidores. E aí nós vamos entrar agora na próxima parte, que é a mais extensa, né? Que aqui fala sobre a ceia do Senhor. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus.
Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim, ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: e ele foi contado com os transgressores. E eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. Vamos parar aqui, vamos ver esse texto, nessa parte aqui, que é a mais longa, que começa com essa celebração da ceia do Senhor. Então Jesus está em Jerusalém para celebrar a Páscoa, é o costume judaico, né? Todos migram para lá, peregrinavam para lá, e Jesus manda os discípulos irem procurar, né? Dar todas as dicas do que iria acontecer. Vão ver um homem carregando uma talha de água, um pote e tal. Você vai seguir, vai até essa casa e dizer que, né, que eu quero cear ali com os meus discípulos. Pelo que tudo indica, né, uma casa que tinha um andar superior era uma casa de alguém muito rico. Não era uma casa de alguém pobre. As casas em Jerusalém, na Galiléia e Judéia, eram casas muito pequenas, caberiam no máximo 10 a 20 pessoas. Nós já falamos isso outras vezes. Não eram casas grandes. Quem tinham casas grandes eram os mais abastados. E em Jerusalém, essas casas ficavam na parte mais alta de Jerusalém, contrário aqui do Rio, né? Quem mora mais acima, ou no Rio, né? Vai lá para cima do morro, são os mais pobres, né? Mas naquele tempo, não, em Jerusalém, como é uma cidade em alta altitude, os que ficavam na parte mais alta de Jerusalém, onde ficava o templo, eram os mais ricos, e os mais pobres ficavam na parte mais de baixo. Então, pela indicação, leva a crer que essa era a casa de alguém muito rico, porque tinha um andar superior, o que seria incomum para alguém mais pobre. Jesus fala para eles prepararem a refeição pascal, porque a lei determinava que a Páscoa fosse celebrada, a refeição pascal tinha que ser celebrada dentro dos muros de Jerusalém.
Embora peregrinos pudessem até estar hospedados nas cidades próximas, nos vilarejos próximos, no dia da celebração eles tinham que ir para dentro dos muros de Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa, para comer a refeição, que é aquela lá desde a saída do Egito, que Moisés determinou através do Senhor, os pães, as ervas amargas, o cordeiro pascal. Então eles tinham que celebrar dentro dos muros. Então Jesus vai, lá em Jerusalém, lá dentro, tem um lugar lá, vai lá, que vocês vão encontrar e vão fazer todos os preparativos. Porque Jesus, já sabendo de tudo isso, ele vai naquela casa porque ela tem um salão em cima, porque certamente a parte de baixo deveria estar ocupada com o dono da casa, seus familiares, porque a refeição pascal era celebrada pela família, os mais chegados e alguns amigos mais íntimos. Então eles reuniam às vezes 1, 2 famílias para poder comer aquela refeição, que era um cordeiro, era muita carne, então tinha que se juntar, se a família não fosse muito grande, iria juntar 1 ou 2 famílias. Então certamente a parte de baixo estaria ocupada com a família da casa. E Jesus faz, então vai lá que tem um salão lá em cima, fala com ele que, a gente não sabe quem é esse homem, mas esse homem prontamente cedeu o espaço, não sabe se pela hospitalidade, como era comum entre os judeus, receber dos peregrinos, ou porque ele já conhecia Jesus, mas ele abre, não, podem usar o salão lá em cima, e para lá eles vão. A refeição da Páscoa, geralmente, ela é celebrada à noite, e em Jerusalém, a noite começa nessa época do ano, em abril, começa por volta de 18 horas. Então, 18 horas eles já se reuniam para começar a celebração com os seus familiares e com os seus amigos. E Jesus aqui, ao falar da mesa, ele começa a fazer uma ligação do reino e de um banquete, porque o banquete é uma imagem muito usada pelos judeus, fazendo alusão à vinda do reino de Deus. Então, Jesus está ali para celebrar a Páscoa, ele fala desse banquete, eu desejei estar nessa Páscoa com vocês, até que se cumpra o reino de Deus, ele vai dando uma indicação, então ele está falando de banquete, a instalação do reino de Deus. Estamos aonde? Em Jerusalém, a capital, ou a ex-capital. Israel não era mais um reino, era mais um país, estava debaixo do Império Romano, mas ali é o centro religioso. Estamos aqui, então a gente acredita que ele é o Messias. Então a gente vê ao longo do Evangelho isso sendo construído e muitos criando a expectativa de que Jesus iria estabelecer o novo reino de Israel. Então ele fala nesse banquete que retrata a chegada do reino de Deus, e realmente isso iria acontecer, mas não da maneira que eles estavam pensando, de um reino político, de um reino terreno. Jesus está ali para fazer uma obra muito maior do reino de Deus no coração daquele que crê, mas eles estão aguardando algo terreno. Então Jesus começa a celebração, como nós vimos aqui. Ele pega o pão e ele parte, dá aos discípulos e diz que isto é o meu corpo. No versículo 19 ele fala, isto é o meu corpo. Muitos podem pegar esse texto e pegam, querendo usar, pensando que Jesus está usando de uma forma literal, mas o pão era pão. Isso foi alvo de muita discussão ao longo, lá no início da igreja cristã, pensando que Jesus está falando de algo de canibalismo. Então Jesus está falando que tinha que pegar o corpo dele, tirar pedaço, é canibalismo, E isso, para a época, até para a gente hoje, é uma coisa absurda. Mas óbvio que não era isso que Jesus estava falando. Ele estava usando a mesma linguagem usada na celebração da Páscoa judaica. Este é o Cordeiro, esta é a Páscoa do Senhor. Quando você vai ver lá em Êxodo a celebração, Moisés diz, vocês têm que pegar, reunir a família diante da mesa e dizer, esta é a Páscoa do Senhor. E isto é o Cordeiro Pascal. Então era uma declaração que é feita. Jesus pega esta declaração, pega o pão e diz, isto é o meu corpo. Ele não está dizendo literalmente o corpo dele, mas ele está fazendo a ligação da mesma forma que você celebra
a Páscoa, ou seja, a redenção de Israel do Egito, fazendo um memorial, relembrando o que Deus tinha feito. Agora vocês vão pegar esse pão, e a partir desse momento vocês não vão mais lembrar da Páscoa, onde Deus passou por cima das casas, né? Passar por cima, lá no Egito, onde o anjo da morte não tocou na casa que tinha o sangue passado nos umbrais da porta. Não, vocês agora vão lembrar do meu corpo, porque eu vou dar o meu corpo no lugar de vocês. Por isso hoje nós celebramos a mesa, fazendo memória o quê? Do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Essa é a celebração que Jesus vem trazer. Então ele diz, isto é o meu corpo, um memorial da redenção. Continua sendo um memorial, continua sendo a redenção, só que não mais relativo ao povo sendo retirado do Egito. Agora a redenção é: o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ele agora nos tirou da escravidão do pecado. Ele nos traz para viver em liberdade na sua presença. Então Lucas está apresentando, olha, é uma nova celebração. Ele veio fazer uma obra muito maior. Então não tem espaço para dizer, isso aqui seria canibalismo, e muito menos a doutrina da transubstanciação. Não sei se você já ouviu falar nisso. Foi criado, né, pela igreja ao longo dos anos, e a igreja católica colocou isso, dizendo que quando você come aquela hóstia, né, aquele pedacinho de pão ali, aquilo realmente se transforma no corpo de Cristo, porque Jesus disse que isto é o meu corpo, mas não foi isso que Cristo quis dizer. Então se você pegar qualquer coisa da Bíblia e retirar do contexto do todo da palavra, você vai achar margem para muita coisa. Então aqui Jesus estava mostrando que não, eu estou fazendo um paralelo. Ele está fazendo uma nova celebração da Páscoa agora, através da sua vida dada. Toda aliança, quando a gente vê ao longo da história, né, então Lucas está sempre apontando de uma forma não muito direta, mas indireta, lá para o Antigo Testamento. Ele está sempre colocando alguns referenciais para o Antigo Testamento, porque para que o judeu lendo, ele traga a memória e faça aquelas ligações, né? Fala, ó, isso aí tem, né? Quando ele fala, esse é o cálice da aliança no meu sangue, ele está falando que uma nova aliança está sendo feita, porque toda aliança ela tem que ter o sangue de um sacrifício. Sem o sangue de sacrifício não pode haver aliança. Então por isso que Jesus fala, esse cálice vai fazer vocês se lembrarem do sangue que vai estabelecer essa nova aliança, que é o meu sangue que eu vou derramar por vocês. E quando ele fala numa nova aliança, aí o judeu e quem já leu e sabe, Jeremias fala sobre isso, que Deus iria fazer uma nova aliança com o seu povo. E aí Jesus fala, este é o cálice, versículo 20, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Para o judeu isso tem uma grande ligação. Opa, Jeremias falou sobre uma nova aliança. Era isso que ele estava fazendo. Não mais aliança mosaica. Agora é uma aliança no sangue de Jesus. Vinho, ele fala a mesma coisa. Esse é o cálice, né? É o meu sangue, né? Ele não está dizendo da mesma maneira que é o sangue literal dele. Não, né? Até porque beber sangue na lei era algo que era condenado. O judeu não podia, né? Não pode comer sangue ou beber sangue. Então, Jesus, se estivesse fazendo isso, estaria ele mesmo transgredindo a lei. Então, óbvio que ele não está falando, isto é o meu sangue, esse aqui é realmente, espera que eu vou furar aqui, vou botar meu sangue pingando aqui para vocês beberem. Não, ele está trazendo o memorial, ele só está dando um novo significado. Então, Lucas está mostrando, olha, essa celebração, o que é?
pensando que ele está levando isso para povos fora de Israel. Para aqueles que não conhecem, ele está falando, tem a Páscoa, já ia dar mais para explicar que aqui tem a festa pascual. O que é a Páscoa? A Páscoa, a libertação do nosso povo lá, tá? Mas só que Jesus agora está fazendo uma nova celebração, algo novo, que é o quê? A nova aliança no seu sangue. Amém, irmãos? Mas, no meio disso tudo, a gente vê aqui que enquanto, lá no início do capítulo, falou que estava tendo uma conspiração lá fora, né? Sacerdotes, aristocratas, os poderosos estavam ouriçados, tramando uma conspiração. E depois da ceia, Jesus vem e fala que lá fora tem uma conspiração, mas alguém vai me trair aqui dentro. Olha que cenário drástico. Jesus já sabe que lá fora estão tramando algo contra ele, mas ele sabe também que um dos seus amigos, os mais chegados, um dos 12, ele sabe que um deles iria traí-lo. Seria o caminho para que ele fosse ao seu sacrifício. Você já imaginou celebrar uma festa num clima desse? Olha, vai imaginando o misto de sentimentos que Jesus, homem, está passando. Às vezes a gente fala assim, eu não sou como Jesus, como se Jesus não tivesse passado por nada que a gente passa. Ele experimentou todos os sentimentos, irmãos. Ele só não pecou, mas ele passou por todas as aflições, tudo que nós sentimos. Jesus sabe como é, exatamente. Por isso ele se identifica conosco, nas nossas lutas, nas nossas aflições, amém? Por isso podemos recorrer a ele. Então ele está ali ceando, um momento de alegria, de festividade, de celebração, mas ele sabe, vão me prender, e vai ser através de um dos meus amigos. E a coisa continua a correr. E aí começa a discussão entre eles, já de quem é o maior, quem é o menor, quem vai assumir posições, e isso e aquilo tal, né? E aí Jesus vai falar com eles, olha, não é assim. Entre vocês não é como no mundo pagão. Os reis gentios, eles são tirânicos. Roma era um grande exemplo disso, é com tirania, é através do medo, do pavor, que eles impõem o seu poder para poder conseguirem o que eles querem. Quando não muito, alguns desses tiranos, desses reis, desses poderosos, para se manterem no poder e tentar agradar, e como eles têm tudo ao seu dispor, eles às vezes davam alguns favores ao povo. E aí Jesus fala, alguns são benfeitores, porque os benfeitores eram uma classe bem conhecida pelos gregos. Por isso que Lucas coloca isso aqui, porque os gregos tinham uma visão, saber que quem está lá no poder, né, ele faz uns favores para a gente, né? Dá um bolsa isso, dá um bolsa aquilo, dá um trocadinho para mim. Ele é legal. Bem diferente dos dias de hoje, né? Bem diferente. Hoje não acontece nada disso, principalmente no nosso país. Mas os gregos estavam mais acostumados com isso. Roma era mais tirânica, era mais dura, cruel. Já entre os gregos, eles já viam assim, quem está no poder, às vezes, o cara está lá, ele vai me dar uma ajudinha, uma esmolinha. São os benfeitores, porque fazem favores. Só que Jesus fala, o que Jesus está ensinando aos seus discípulos? Olha, vocês estão discutindo quem é o maior, quem é o menor. Eu estou ensinando vocês uma coisa: quem busca por poder, quem quer poder, quem quer dominar, quem quer estar sobre outras pessoas, isso é uma prática pagã. Ele diz, não será assim entre vocês. Não é assim não. Não é assim não. Então Lucas registra isso aqui dando um claro recado, olha, nem Roma, nem qualquer governo grego, qualquer ideal grego, não. Jesus veio trazer uma outra ideia.
Veio trazer uma outra noção. Então, não fique buscando poder, achando, não, eu tenho que estar por cima, eu tenho que dominar e tal, porque aí sim que... Não, isso não é o reino de Deus. E aí Jesus vai falar, você quer ser grande no reino, seja como os mais novos. Porque os mais novos, os de menos idade na sociedade daquela época, eram os menos respeitados. Então, quanto menos idade, né? Eles iam comparando a idade. Você tem quanto? Tem 30. Então, ele tem quanto? Tem 50. Então, tem que respeitar ele. Não, mas... Não, tem que respeitar ele. Ele é o mais velho. Sempre havia isso. Algo cultural. Então, Jesus fala, quer estar dentro do padrão do reino, seja como o mais novo. Fique sempre por baixo. Seja aquele que vai respeitar. E aí Jesus mostra o que? O maior exemplo dele. Fala, vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Quem é o maior? Quem está na mesa sendo servido? Fulano, traz mais um pouquinho aqui, bota comida aqui no meu prato. Beltrano, quero mais bebida. Esse é o maior, o outro só serve. E o que Jesus faz? Pega o pão, parte, dá graças, e ele serve os seus discípulos. Quem era o maior ali? Jesus ou os discípulos? Jesus. E ele vai naquela situação e mostra, preste atenção no que está acontecendo aqui. O reino de Deus não é pelo posto, não é pelo título. Pior, quanto mais você cresce, mais você tem que servir. Mais você tem que ficar por baixo. Não é como no mundo, que você está, agora eu sou tal, então todo mundo agora vai me obedecer, eu vou mandar em todo mundo. Não. Agora você vai servir a todos mais ainda. Jesus dá esse exemplo. Ele serve os seus discípulos. E a conversa continua. E chega o momento de Pedro, em que Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, coisa está feia para o teu lado, Pedro. Traição anunciada. Ou seja, Jesus sabe que não só Judas vai traí-lo, mas que haverá um outro tipo de traição, que Pedro iria negá-lo. E ele diz que Satanás pediu, para peneirar a vida deles, ou seja, de todos ou de vários discípulos. Não era só Judas o alvo, o diabo queria causar um desastre, e Jesus intercedeu, orou. E quando a gente vê essa imagem, olha como sempre Lucas habilmente, ele vai trazendo imagens lá do passado. Qual a imagem, qual a ideia que a gente tem de Satanás pedindo a Deus para tocar num servo dele? Lembra o quê? Jó. Lembra? Senhor, deixa eu tocar então nele. Tira tudo que ele tem. Deixa eu tirar tudo que ele tem. Depois não satisfeito, fala, mas aí ele ainda tem saúde. Deixa eu tirar a saúde dele. O diabo foi lá e fez a mesma coisa em relação a Pedro e aos discípulos. Ele pediu ao Senhor, deixa eu pegar eles. Mas Cristo intercedeu, clamou. E aqui diz que ele queria peneirar. A ideia de peneirar o trigo é porque eles pegavam o trigo e peneiravam para separar o joio do trigo, ou de todas as impurezas. Então peneirava, para que saísse, ficasse somente o trigo puro. E o diabo fala, deixa eu dar uma peneirada neles, vai ver se vai sobrar alguém. A gente já começa a imaginar a acusação que Satanás faz com a fé dos apóstolos. Deixa eu dar uma peneirada neles. Deixa eu tocar em Jó.
Deixa eu mexer com esses discípulos que você vai ver se eles são realmente fiéis ao teu filho. Deixa eu tocar em Jó para ver se ele não vai blasfemar na tua face. Olha só, irmãos, como Satanás, o acusador, ele trabalha, ele vai à presença de Deus e diz: deixa eu tocar nele. Como a gente tem que se manter firme em Cristo. E como, graças ao Senhor, Cristo é o nosso advogado. O Espírito Santo intercede por nós, como Paulo vai escrever depois. Não somos nós que temos as forças para ficar de pé. Não fomos nós que conseguimos chegar até aqui. É porque Cristo está intercedendo por nós. Ele nos defende junto ao Pai. É porque o Espírito Santo intercede por nós cada dia, cada momento. Assim como aconteceu com os discípulos e com Pedro. Porque senão ele seria peneirado. Ele também ia cair. Mas nós sabemos que graças a Deus ele conseguiu se levantar e o Senhor operou na vida dele diferente de Judas, que já estava destinado à perdição. E aqui, para terminar esse trecho, irmãos, vem uma parte bem polêmica que Jesus vai falar, porque eles devem, preparem bolsa, saco de viagem, e tal. Você lembra aquela vez que eu mandei vocês irem, em duplas, e vocês, tal, faltou alguma coisa? Não faltou nada não, mas agora vocês têm que levar. Agora a situação é outra. E aí Jesus fala: quem não tem espada, vende uma capa e compre uma espada. Eles falam: tem 2 espadas aqui, Senhor. Já puxa logo e fala: opa, O que está acontecendo aqui, irmãos? Primeiro, esses discípulos, eles ainda estão com a ideia de que Jesus é o Messias que eles estão esperando. A gente tem sempre falado nisso. Que Messias é esse que eles estavam esperando? Um Messias político, que ele ia chegar em Jerusalém e falar: eu sou agora o rei de Israel, vamos me seguir e vamos botar Roma, vamos derrotar Roma agora, que agora o reino de Deus chegou. Então estão com esse imaginário. Eles estão seguindo Cristo e pensando: isso que vai acontecer, porque todo mundo, eles sempre pregam, os rabinos pregam que esse é o Messias. Eles estão até hoje esperando, irmãos. Eles estão até hoje esperando o Messias, nessas condições. E o que acontece naquele tempo? Tinha um grupo chamado Zelotes. Os Zelotes, inclusive um deles andava com Jesus. Revolucionários, sempre tinha uma revolução espalhada ali naquela área, contra o Império Romano. Então eles tinham espadas, achando que tinha que ser pela força, com poder, para poder derrotar o Império Romano. Quando eles aqui dizem: olha, tem 2 espadas, e Jesus diz: isso é suficiente. O número 2 traz a ideia na lei de testemunhas. Quando há uma acusação, havia uma acusação, a lei diz: você tem que ter 2 testemunhas. Não pode ser só pela boca de um. Então, 2 testemunhas traz a ideia de acusação. 2 espadas. O 2 está ali presente, espada, acusação, uma testemunha, a espada, a revolução. E o que Jesus diz, versículo 37, que ele está repetindo em Isaías 53, ele foi contado com os transgressores. Olha o que Jesus diz. Ele repete o texto de Isaías 53, dizendo que o servo do Senhor, o Messias, será contado com os transgressores. Então ele vê ali: bem, tem 2 espadas. Já é suficiente para que eu seja acusado de ser um revolucionário. Já é suficiente para levantarem acusação contra mim, de que eu sou alguém que quer derrotar o Império Romano, um Messias político. Só que o que Jesus estava falando ali para eles, peguem a sua bolsa, saco de viagem, se preparem.
Jesus estava alertando eles. O que eles não entenderam é porque estava vindo aí pela frente um verdadeiro conflito que não era o que eles esperavam. Eles estavam esperando um conflito de espadas, de lutas, e Jesus estava falando de algo, ó, a coisa vai ser muito mais séria. Se preparem. Mas tem a espada aí? Então, a acusação já está pronta para ser feita. A gente vai ver daqui a pouquinho que ela foi feita. Vamos prosseguir. 39 a 46. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Eles cearam, desceram, saíram de Jerusalém e foram até lá. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. O seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Bem, irmãos, da casa em que Jesus estava até o Monte das Oliveiras, seria uma caminhada de aproximadamente 15 minutos, rapidinho, né? Eles vão estar na parte alta de Jerusalém, caminhando ali, descendo, e chegar até o Monte das Oliveiras, que era um lugar muito frequentado por Jesus. Naquela época, era muito comum a celebração da Páscoa, né? A refeição, como nós falamos, começava por volta de 18 horas, e era comum nesse dia da celebração, os judeus ficarem acordados até bem tarde. Eles ficavam conversando e lembrando do que Deus tinha feito, e lembrava o que Deus tinha feito no Egito, como Deus tirou o seu povo. Então aquilo ali era um compartilhar, um verdadeiro memorial. Não era apenas sentar, comer e vão embora para casa. Não. Eles sentavam-se ali, iam comendo, iam conversando, iam relembrando toda a história de Israel. Então isso ia até altas horas. Talvez até o início da madrugada, as famílias ficavam ali reunidas. Era um dia especial de se lembrar o que havia acontecido. Então, Jesus come com os seus discípulos, e talvez por volta, estima-se, de 10, 11 horas da noite, eles descem para o Monte das Oliveiras. Então, tudo comum, a cidade está em festa, está aquele alvoroço, as casas cheias, e Jesus vai para lá, mas ele sabe que está chegando a hora da sua aflição, um momento crucial da sua caminhada. E ele diz aos seus discípulos que eles deveriam vigiar para não cair em tentação. Quando Jesus fala de cair em tentação, ele está dizendo aos seus discípulos o quê? Que eles não deveriam falhar no teste que eles iam enfrentar logo em breve. Jesus está alertando eles. Esse cair em tentação aqui tem esse sentido: olha, não falhe no teste pelo qual você vai passar. Ele está alertando os discípulos, ele sabe o que vem por ali. Os discípulos estão pensando em outras coisas, estão com a cabeça em outra narrativa, e Jesus fala: não, vigiem, orem, para vocês não caírem em tentação, para vocês passarem, para que vocês não sejam reprovados nesse teste, que isso aí vai ser crucial, né? E Jesus ora ao Pai, dizendo para que o Senhor afaste aquele cálice, né? A ideia, a imagem do cálice no Antigo Testamento remete ao cálice da ira e do juízo de Deus. Sempre que Deus fala sobre a sua ira, a minha ira, o meu juízo será derramado, o cálice da minha ira será derramado sobre as nações. Então Jesus está falando: Senhor, se possível me livra desse cálice. Talvez do próprio, será que Jesus está pedindo para se livrar da missão dele? Pouco provável, mas Jesus já sente agonia, que a ira, o juízo de Deus que deveria cair sobre mim e sobre você, iria cair sobre Jesus, sobre ele. Senhor, me livra desse cálice. Me afasta desse cálice, porque Jesus, como Deus, Ele sabe o que é a ira e o juízo.
E ele sabia que ele ia ter que enfrentar a ira e o juízo de Deus naquela cruz. O santo sendo martirizado como um pecador. E ele pede num último momento: Senhor, eu não quero isso, porque eu sei o que é isso. E eu não quero passar por isso, mas Jesus sabe que tem que ser feita a vontade do Pai. Aqui fala que ele chega a suar, seu suor era como gotas de sangue. Aqui só 2 comentários, que a gente vê assim: será que era realmente gotas de sangue? Há realmente relatos médicos de pessoas que em um quadro de estresse extremo, algo assim raro, é um quadro raríssimo, mas acontece. Já há relatos na medicina de que a pessoa sua gotas de sangue. Então pode ser que realmente Jesus tenha, naquele momento que ele estava tenso, aqui diz que ele estava angustiado. Alguns entendem esse quadro como um quadro até de depressão. Jesus estava numa profunda angústia, tristeza, porque ele começa a sentir o que está por vir. Não esqueçamos, é a humanidade de Jesus que está ali. Ele sente tudo isso. Ele sente angústia, depressão, a profunda tristeza, a agonia na sua alma. E ele começa ali talvez a suar gotas de sangue, ou, aqui diz que o seu suor era como gotas de sangue. Isso é uma comparação, Já viu a pessoa quando tem alguém comendo, está comendo como um mendigo? Fulano come como um leão. Está fazendo o quê? Uma comparação de uma imagem, Então, talvez aqui seja que Jesus estava suando uma quantidade tão grande, estava tão apreensivo, ele suava, que o seu suor pingava, como se tivesse furado uma veia e aquele sangue gotejando. A gente não sabe exatamente o que é, mas o quadro que Jesus aqui enfrenta era um quadro bem crítico. Versículo 47, enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? Olha só, está vendo qual era a imagem que eles tinham na mente? Opa, é agora, Senhor. O Senhor falou em espada. Eles não entenderam o que Jesus estava querendo dizer. É agora que a gente vai atacar com as espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo, aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: estou eu chefiando alguma rebelião, para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo, e vocês não levantaram a mão contra mim, mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Bem, primeira coisa, a gente vê que Judas chega ali com a guarda do templo, sacerdotes, religiosos, para prender Jesus. E ele dá um beijo. Um beijo na sociedade judaica era um símbolo de profundo afeto. Um discípulo, ele beijava o seu mestre no rosto como símbolo de respeito, de devoção, de amizade, de intimidade. E Judas chega ali e dá um beijo em Jesus, só que aquele beijo, não um beijo do discípulo no mestre, reconhecendo ele como um rabino, como alguém querido que ele tanto ama, era o beijo da hipocrisia. Ele estava ali só marcando: é esse. E esse tipo de atitude, irmãos, era uma atitude repudiada pela sociedade, algo tido como repugnante. Por isso que quando a gente vê, poxa, Judas traiu Jesus, Pedro traiu, mas a traição de Judas foi algo muito mais profundo. Pedro disse palavras que depois ele se arrependeu. Judas não, ele agiu com uma hipocrisia dentro do seu coração.
Ele sabia que jamais na sociedade ele seria bem visto por ninguém. O que ele fez com Jesus seria marcado na vida dele até ele morrer. Algo muito sério. Nós vimos aqui que os discípulos, um deles levanta a espada e ataca aquele servo, decepa a orelha, corta ali e começa aquela confusão. Mas isso serviu para quê? Para confirmar que ali estava um grupo armado revolucionário. Por isso que Jesus tinha perguntado, então tinha que ter uma confirmação para eles acusarem. Então, quando Pedro levanta aquela espada, quando há aquela confusão toda, fala, está vendo? Eles estão armados. Eles querem fazer uma revolução. Eles estão armando alguma coisa. Era o que eles precisavam. Por isso que Jesus tinha perguntado, tinha que ter realmente para dizer, ele é um malfeitor, ele será contado com os transgressores. Tinha que ter esse cenário que Lucas aqui habilmente coloca para mostrar, ele não foi acusado, preso e morto à toa. Tinha realmente alguma coisa que eles se apegaram. Eles não tinham provas nenhuma, mas eles se apegaram a isso, tinha uma espada lá. Eles levantaram espada e vieram para cima da gente, então é isso mesmo, eles estão armando alguma coisa. Só que aí Jesus dá mais um indício a ele. Jesus vai naquele homem, toca na sua orelha e o cura. Um Messias que para eles deveria ser aquele que vem e sai matando os seus inimigos e destruindo os seus inimigos. Esse Messias chega e cura o seu inimigo que quer prendê-lo. Jesus está dizendo para eles, eu não sou o Messias que vocês estão esperando. Eu sou o Messias das Escrituras. O que vocês estão esperando não sou eu. Porque eu não vou atacar os meus inimigos. Ele está ferido, eu vou curá-lo. E Jesus toca na orelha daquele homem e prontamente ele é curado. E Jesus começa a dialogar com eles. Vocês estão me chamando de revolucionário. O revolucionário, ele age em segredo. Ele age às escondidas. Ele não faz nada na luz do dia, ele vai da calada da noite, ele trama, ele vai escondido, ele vai fazendo tudo. Eu estava com vocês o tempo todo, meu ministério foi todo feito durante o dia, às claras, dentro do templo, nas sinagogas, nas ruas. Como acusar? Embora Jesus tenha criado ali um cenário para acusação, ele mostra, olha como vocês vão ser incoerentes. Vocês estão me acusando de estar fazendo uma revolução contra o Império Romano. Vocês estão me acusando disso, de ser um desses aí. Mas olha, quando vocês me viram às escondidas? Eu sempre estive à luz do dia no meio de vocês. Vocês nunca me prenderam, porque eu nunca fiz nada nesse sentido. Mas só que Jesus aponta justamente o contrário. Agora vocês não. Vocês vieram aqui na calada da noite, com espadas, com paus, vieram aqui às escondidas para me prender. Vocês estão agindo da maneira errada. Eu não agi da maneira errada. Vocês sim. Alguma vez vocês me viram fazer isso? Não, eu sempre estive durante o dia. Mas é a hora das trevas. É o momento crucial que se aproxima. Vamos seguir. Pedro nega Jesus, então prendendo, eles levaram Jesus preso, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse, este homem estava com ele. Mas ele negou, mulher, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse, você também é um deles? Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou, certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se,
olhou na direção para Pedro, diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Irmãos, primeira coisa que a gente vê aqui, Lucas começa a dar indicação do cenário, do julgamento de Jesus que começa a acontecer. Um julgamento ilegal. Nenhum acusado pela lei poderia ser levado à casa do sacerdote. Primeiro versículo, que nós lemos aqui no 54, que ele foi preso e levaram ele para onde? Casa do sumo sacerdote. Isso era proibido. Já começa tudo errado. Já começa algo totalmente ilegal pela lei judaica. Você vê que eles estavam fazendo algo sem sentido algum. Eles queriam se livrar de Jesus. Levaram para a casa do sumo sacerdote. Convenhamos, Pedro era um cara corajoso, né? Será que a gente faria isso? Invadir a casa do sumo sacerdote, Jesus preso, cheio de guardas do templo para tudo que é lado, um monte de sacerdotes religiosos poderosos reunidos ali. A gente lembra que era a festa da Páscoa, tudo numa acordada até tarde. Estima-se que aqui podia ser em torno de 11 horas, meia-noite, por aí, meia-noite e pouca. Então ali ainda celebrando a Páscoa. Pedro me entra na casa do sumo sacerdote, num ambiente estranho para ele, mas ele vai para lá, vou ficar aqui esperando o Senhor. Não, vou ficar aqui qualquer coisa, quem sabe tal, Quem sabe aqui Jesus de repente é liberado, eu estou aqui, que eu falei que eu segui ele até o final. Corajoso. Poucas vezes falamos dessa coragem de Pedro, Mas Pedro era assim, era intrépido, era corajoso, Senhor, me manda ir sobre as águas. Ele vai. O que pedia, ele estava lá. Pedro era assim, era impetuoso. Deus tinha que muito ainda trabalhar no coração de Pedro, E trabalhou para se tornar um homem tremendamente usado. E aí ele se senta ali, imagina, é noite, madrugada, frio em Jerusalém, fazem ali uma fogueira, estão todos se aquecendo, estão ali criados, a casa do sumo sacerdote tinha muitos servos, muitos criados, e ali está a mulher sentada, ela olha para ele, olha ao redor, soldado, tudo guarda do templo, todo mundo fardado, tudo guarda do templo. Esse aqui é criado, aquele ali é o cozinheiro, esse aqui é o faxineiro, aquele ali é camareiro, esse aqui é não sei quem. Aí olha para Pedro, que é ele? Soldado não é do templo, da guarda do templo, porque ele não está com farda do templo. Não é nenhum servo da casa, porque ela conhecia os servos da casa. Ela não o identifica, então ela pergunta, peraí, só tem ele aqui de diferente. E a casa do sumo sacerdote ficava bem próxima, se não ao lado do templo. Então a gente pode imaginar que essa mulher frequentemente estava no templo. Talvez ela começou a olhar para a cara dele e falou: aquela vez ele estava lá no templo com esse Jesus, é ele. Ela começa a lembrar e fala: é você. Por último, um homem fala: você é um deles. E aí, não tendo para onde fugir, algo denuncia Pedro, Porque assim, perguntaram, a mulher pergunta para ele 2 vezes, depois o homem vem e pergunta, e fala: você é um deles. Aí eu vou trazer aqui para o nosso Brasil. Gente, não sou não. Sou eu não. Estava lá não. Ixi, que é isso? Não era eu não. Você vai reconhecer a pessoa pelo sotaque. Nossa Senhora, não está com esse homem não, conheço ele não. Nunca vi ele na minha vida.
Sei lá quem é esse homem. Não, nós estamos me confundindo com alguém. O sotaque denuncia, ele é mineiro, ele é nordestino. Bate barbaridade, que tu estás me confundindo com algum desses discípulos, eu nunca vi este homem na minha vida. Esse cara é gaúcho. Não teve jeito. Pegaram Pedro e falaram: tu é um galileu. De onde vem Jesus? Da Galileia. Você disse, você não é guarda, você não é criado, você é o único estranho nesse ninho aqui, e você fala igual o Galileu, você é discípulo dele. E Pedro foi e negou. E o galo canta e ele lembra das palavras de Jesus. Ele sai dali chorando, porque ele não consegue cumprir a sua palavra. Ele não consegue manter aquilo que ele prometeu ao seu mestre, de ficar com ele até a morte. Não tinha jeito. Mas vamos ver depois que Deus o restaurou, Deus o levantou e fez de Pedro um homem maravilhoso usado pelo Senhor. Amém? 63 e 65, estamos acabando. O capítulo longo, Jesus. Os homens que estavam detendo Jesus, mas é bom a gente ver esses detalhes, né? Eu que eu estou pulando um monte de coisa aqui, irmão, tem tanta coisa, mas só para a gente ter essa noção desse quadro, né? Que Lucas coloca desses momentos tão decisivos. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele, cobriam seus olhos e perguntavam: profetize, quem foi que te bateu? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto, né? Aqui é uma passagem rápida, né? Sobre esse registro que Lucas faz. Mais uma vez aqui registra-se a ilegalidade da prisão de Jesus, porque era ilegal pela lei judaica maltratar um acusado. Se alguém era acusado de algum crime, a lei protegia os direitos do acusado. Eles não podiam fazer o que estavam fazendo, batendo, zombando. Isso era ilegal. E os sacerdotes estavam vendo isso, doutores da lei, mestres da lei, vendo isso tudo, e todos eles calados. Jesus não tinha sido condenado ainda, mesmo que fosse, a lei proibia esse tipo de punição ou divertimento com um acusado. Só que aqui ele não tinha sido julgado ainda. Jesus não tinha nenhuma condenação. Ainda estava ali na casa do sumo sacerdote, estavam vendo o que a gente vai fazer, reúne todo mundo aqui, ainda não tinha nada, não tinha condenação nenhuma. E ele teve os seus direitos que a lei judaica garantia, ele teve os seus direitos violados. A lei dizia que até os juízes deveriam ter misericórdia nas suas decisões. Mas a gente vai ver que eles não tiveram misericórdia nenhuma. E isso só provava uma coisa: a aristocracia sacerdotal, ela não seguia as regras. As regras eram para o povo. É diferente hoje, irmãos. Olha como a palavra de Deus é sempre atual. Lucas coloca isso aqui por quê? Porque serve tanto para o gentio, como para o judeu, para o romano, para nós brasileiros, para qualquer época, qualquer sociedade. Aqueles homens, eles queriam que o povo seguisse a lei. Não, tu tem que seguir a lei, parará. Agora eu não, eu sou, né? Eu preciso disso não. Isso é religiosidade morta. Isso é vazio. E aqueles homens agiam com tanta crueldade. Era isso que Jesus estava atacando no templo. Olha como eles agem. Eles transgridem a lei e agem de maneira totalmente ilegal. Vamos agora para o final. Ao amanhecer, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: se eu vos disser, não crereis em mim, e se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas
De agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos: então, você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu ele. Eles disseram: por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Vamos lá, fechando aqui o capítulo, Lucas continua colocando o quadro, um julgamento completamente legal. Leva à casa do sumo sacerdote, Jesus é agredido. Outra coisa, o julgamento é feito à noite. Isso era ilegal. Qualquer julgamento tinha que ser feito durante o dia. Jesus é julgado à noite. Então o que eles fazem? Para dar uma aparência de legalidade, eles falam assim: vamos fazer o seguinte, vamos, né, já está tudo decidido. Está tudo decidido já julgamos, condenamos ele, mas para que tenha uma aparência de legalidade, para que todo mundo, não, que bonito, muito bom, para que todo mundo apoie a gente, vamos esperar amanhecer. Pelo menos a gente pode dizer: não, já era dia claro, já amanheceu, o sol já apareceu, então está tudo certo, a gente já podia ter julgado ele. Só que tudo já tinha acontecido. Eles só esperaram o amanhecer para poder camuflar a ilegalidade do ato deles. Aqui diz que o sinédrio se reuniu. Quem era o sinédrio? Líderes do povo, líderes judeus, sacerdotes e escribas. O sinédrio era composto, formado por essas personagens, e era o principal tribunal religioso de Israel. Então era ali que se julgavam as questões religiosas. Então Jesus estava sendo julgado por algo religioso que ele teria cometido. Mas o quê? Até agora nada. E eles começam a pressionar Jesus, que eles têm que arrancar alguma coisa dele. Então o sacerdote começa a pressionar: você é o Cristo, diga-nos. Ele começa a pressionar. Outra ilegalidade: a lei proibia que um acusado fosse forçado a produzir provas contra ele próprio, ou seja, se condenar. E o sacerdote começa a pressionar: diz aí, fala que você é o Cristo, confessa alguma coisa. Isso era ilegal. Eles estavam tão desesperados em acabar com Jesus, que eles estavam fazendo qualquer coisa. Eles não queriam saber da lei, do Antigo Testamento, não queriam saber de nada. O negócio é dar cabo desse homem. Eles começam a forçar Jesus a se condenar. Jesus começa a mostrar aqui que ele não é o Messias terreno, mas ele é o Messias divino. Ele diz: o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Ele fala: eu não sou o Messias que vocês estão esperando. Eu sou o Messias divino. A minha obra é outra. O meu reino não é desse mundo. E aí Jesus vai dizer uma coisa aqui no versículo 70, no final do versículo 70, quando ele é perguntado se ele é o Filho de Deus: vós estar dizendo que eu sou. Irmãos, essa expressão eu sou é o nome de Deus, Yahvé. Quando Jesus diz isso, eles falam: não, agora está demais. Agora a gente já tem a prova, né? Ele é um revolucionário, ele estava com espadas lá, o discípulo dele atacou e tal. Agora a gente já tem acusação para condenação. Tudo ilegal. Eles estavam condenando Jesus pela confissão que ele fez: vós estar dizendo que eu sou. Precisamos de mais testemunhas? Precisa de mais provas? Não. Acabou, está condenado. Como assim? Com quê? Pelo quê? Lucas mostra que eles não tinham nada. A confissão do próprio acusado não podia ser usada. Então eles consideram o quê? Que ele admitiu ilegalmente, porque eles tinham que levar Jesus aos romanos. Vamos levá-lo a Pilatos. Bem, ele admitiu que transgrediu a lei, ele se fez de Deus, ele admitiu, ele transgrediu a lei, ele blasfemou.
Mas aí os romanos iam falar: peraí, como Pilatos falou, isso é a coisa da lei de vocês, vá lá e vocês julguem vocês mesmos. Só que eles não queriam dar uns açoitezinhos, umas chibatadas em Jesus. Eles não queriam uma puniçãozinha, eles queriam matar. E para matar, tinha que ser o Império Romano. Mas eles não tinham acusação nenhuma. E aí eles vão colocar a acusação daquilo que aconteceu lá no Getsemane. Ele é um revolucionário político. A gente começa falando, e é justamente o que eles vão argumentar com Pilatos: ele transgrediu nossas leis, ele feriu o templo. E Pilatos fala: não, isso aí não é problema meu. Não, mas espera aí, ele está dizendo que ele é o novo rei, ele é um revolucionário. Aí já entrou na questão política. Então eles tramaram tudo isso, tudo tramado, enquanto Jesus ceava, enquanto Jesus tinha os seus últimos momentos. Eles estavam ali tramando: se não for por um lado, a gente pega por outro. Mas agora ele morre. Tudo conspirado contra Jesus, nos mínimos detalhes. Não foi algo feito ao acaso, não foi feito de qualquer maneira. Foi muito bem planejado e arquitetado pelas mentes mais brilhantes de Jerusalém, para dar cabo daquele homem que estava pregando a verdade. E nós vamos ver depois que não teve para onde ir, até porque era o plano de Deus. E não foi a oração de Jesus no Getsemane: Senhor, me afasta, mas que seja feita a sua vontade. Jesus sabia pelo que ele iria passar. Não importa o que iria acontecer. Jesus sabia certamente que ele iria ser morto, porque era necessário pagar o preço pela nossa redenção, pela nossa salvação. E louvado seja Deus, quem tirou a vida do nosso Jesus não foram sacerdotes, não foram líderes, não foram os poderosos, não, eles foram só atores, porque quem comandou toda a cena foi o Deus Todo-Poderoso. Jesus mesmo deixou bem claro: ninguém tira a minha vida, não, eu a dou, e depois eu vou reassumir. E aconteceu, ao terceiro dia, Cristo ressuscitou. Que cena, né? Que cena que Lucas monta aqui. É um capítulo longo, mas que mostra tudo o que estava acontecendo. E semana que vem a gente continua. Vamos ficar de pé, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pelo estudo dessa noite, por podermos aprender mais de ti, Senhor, e conhecer mais as Escrituras e saber que o Senhor está sempre no controle de tudo. Nós vamos encontrar nessa vida homens maus, pessoas com interesses escusos, revestidos de uma capa de religiosidade muitas vezes, mas que na verdade seus corações só abrigam morte, pecado e podridão. Ah, Senhor, importa, ó Deus, não o que vai ser nessa vida, mas que o Senhor nos preserve para a vida eterna. O teu fim nessa terra foi numa cruz, mas eles não puderam reter a tua vida, porque a morte foi tragada. Aleluia, o Senhor venceu a morte. Louvado seja o teu nome, porque um dia também nós ressuscitaremos dentre os mortos e subiremos para a glória da tua presença, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por ver, Senhor, que o teu evangelho atingiu e tem atingido tantas e tantas vidas através desse sacrifício, através do homem Jesus, que muitos pensaram, e ainda hoje alguns pensam, que foi um mártir, que foi alguém revolucionário, mas não. Tu és o Filho do Deus vivo. Tu estavas ali no controle, no comando de tudo
tudo que estava acontecendo. E nós engrandecemos o teu nome por isso. Te agradecemos pela tua santa palavra em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga: vamos aplaudir ao Senhor Jesus, porque Ele venceu. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Só queria terminar cantando aquele trecho